Olá, alunos! Segue então um breve resumo, uma breve revisão sobre o conteúdo de falência. Então, primeiramente dizer que a falência ela é prevista na Lei 11.101 de 2005 e se refere ao tratamento jurídico dispensado nos casos de insolvência dos devedores empresários. Conforme o artigo 1º, esta lei ela disciplina tanto a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Entenda-se, empresário individual, a Eireli e as sociedades empresárias. Quando elas estão em um estado de insolvência, se aplica a referida lei. É importante que vocês também lembrem que o artigo 2º, ela exclui alguns agentes, alguns sujeitos da aplicação da Lei 11.101 de 2005. Percebam que ela está separada em dois incisos. No inciso 1º, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas têm expressa menção de que esta lei não se aplica. Ok? No inciso 2º, nós temos ainda instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de saúde, de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades que são equiparadas legalmente a estas, elas estão também classificadas como não aplicáveis na Lei 11.101 de 2005. Mas é preciso que vocês tomem um certo cuidado, porque ao se dispor em dois incisos daqueles que estão excluídos, é bom lembrar que nas leis especiais daqueles que estão elencados no inciso 2º, existem previsões de que em certas situações haverá a aplicação da Lei 11.101 de 2005. Diante de alguns casos muito especiais, haverá sim a interposição de falência contra esses tipos de sociedades empresárias, ok? Pois bem, a falência ela é interposta sempre a pedido, né? Nunca se vai ter uma falência declarada de ofício. E aí a gente tem que lembrar quem que pode pedir falência. Nós temos o próprio devedor, que é o caso da autofalência, previsto no artigo 105, e temos os casos também daqueles que são pedidos, e normalmente é assim que se aplica, dos pedidos pelo credor. E aí ele deve se enquadrar em alguma das hipóteses do artigo 94, que nós já vamos falar um pouquinho. Além destes, também pode ser requerida falência por aqueles que, pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros ou pelo inventariante. Claro que aqui estamos falando de um empresário que faleceu, um empresário individual que faleceu. Da mesma forma que podem os sócios de sociedades empresárias também pedir a falência da sociedade, ok? Tudo isso está previsto no artigo 97 como os legitimados a requerer a falência, certo? Na sequência, nós estudamos o artigo 94 como os casos para decretação da falência. Os casos para decretação seriam, primeiro, impontualidade injustificada, que é o inciso 1 do artigo 94. Segundo, execução frustrada, que seria o caso do inciso 2º do artigo 94. E por último, nós temos os atos de falência, que estão no inciso 3º do artigo 94. É preciso lembrar que a impontualidade injustificada, o primeiro caso que se permite que o credor peça falência, ele tem vários requisitos a serem observados. O artigo 94, inciso 1, determina que pode ser requerido com base em título executivo ou títulos executivos, acima de 40 salários mínimos, devidamente protestado para fins falimentares. Se o credor que pretende a falência de um devedor não tiver um valor que seja superior a 40 salários mínimos, ele pode, junto com outro credor, interpor ação, formando o que a gente chama de litisconsórcio ativo.
Isso está previsto no artigo 94, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005. Neste aspecto, vale a gente lembrar o que veio dizer o artigo 94, inciso 1. Será decretada a falência do devedor que 1. Sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Então vamos lá, pessoal. Quais são os requisitos? Primeiro, dívida em título executivo. Segundo, devidamente protestado e para fins falimentares, porque assim determina o parágrafo 3º, lá do artigo 94 também. Em terceiro, é preciso que seja acima de 40 salários mínimos, ok? Então, a gente precisa lembrar, tem que ultrapassar, então a gente precisa lembrar desses 3 requisitos quando se trata de impontualidade injustificada. O segundo caso para interpor a falência é a execução frustrada. A gente chama de tríplice omissão. Por quê? Porque aqui no inciso 2º, ele diz, executado por qualquer quantia líquida, ou seja, ter interposto já uma ação de execução e mesmo assim ele não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora, já se pode requerer a falência, né? Não no mesmo processo, mas processo à parte que se pode colocar. Ok? Em terceiro, nós temos a prática de qualquer ato de falência. Aí vale a leitura do elenco, né? Que vai desde a liquidação precipitada de todos os seus bens, que realiza atos de inequívoco condição de obstaculizar a busca por bens, né, porque os credores não encontrem bens suficientes, porque ele está se desfazendo, porque ele está ocultando. Então, a gente precisa fazer uma leitura atenta de todos os casos das alíneas previstas no artigo 94, inciso 3º, para se conhecer quais são os atos de falência, certo? Então, nós temos lá a procedência da liquidação precipitada, as simulações de negócios, a transferência de estabelecimento, sem deixar nenhuma forma de encontrar bens. É importante vocês lembrarem, né, na verdade, que a linha C fala do desrespeito às regras do trespasse, que é vender o estabelecimento sem a notificação dos credores, a simulação da própria transferência do principal estabelecimento, reforçar garantias a credor de modo que não fique nenhum outro bem desembaraçado para que outros possam atingi-los, ausentar-se sem deixar ninguém em seu nome para poder satisfazer as suas obrigações e também deixar de cumprir no prazo aquilo que está estipulado dentro de um plano de recuperação judicial, certo? Então vamos lembrar, 3 casos para pedir a falência e todos eles, dentro dos seus requisitos, precisam ser observados para que o credor possa requerer a falência do devedor, ok? Então, aqui é a primeira parte da revisão.